Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que está aqui toda quarta-feira. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Richter, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e dessa forma alcance resultados ainda melhores de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Certo? Galera, tema da nossa aula 96. Elaborar a prescrição semanal. Dessa forma, acelerou os resultados de emagrecimento dos meus pacientes. Então, o que será que eu fiz que acelerou os resultados de emagrecimento dos meus pacientes? E, ultimamente, eu tenho feito as lives, as aulas gravadas aqui do YouTube, com base em perguntas que vocês têm me enviado. Então, a pergunta base para o tema da aula de hoje foi essa. Igor, você acha que vale a pena montar uma dieta para cada dia da semana? O meu paciente ele tem rotinas e gastos energéticos diferentes. Beleza? Então, a partir dessa pergunta, eu resolvi montar essa aula mostrando uma estratégia que eu utilizei e que de fato acelerou os resultados de emagrecimento para os meus pacientes. Então, antes de mais nada, Nutri, vamos lá. Isso aqui parece básico, mas é sempre bom nós ratificarmos para termos esse conceito muito bem formado, né? Quando a gente vai calcular a dieta do nosso paciente, então digamos que você tenha feito ali o cálculo do gasto energético, a partir de agora você sabe exatamente não, né? Mas você tem uma estimativa, é assertiva, do gasto energético do seu paciente por dia, isso considerando a taxa metabólica de repouso, o gasto com as atividades. A partir dessa informação você vai calcular a dieta, certo? Se você vai trabalhar com o emagrecimento, você vai colocar um déficit calórico nessa dieta através da sua prescrição. Se você vai trabalhar com hipertrofia, na maioria das vezes, você vai colocar um superávit calórico na sua prescrição. Se você quer que seu paciente tenha o peso estável, mantenha o peso estável, você vai montar uma dieta isocalórica, ou seja, com um consumo energético equivalente ao gasto energético. Certo? Mas a base para isso é você ter calculado de forma assertiva o gasto energético total desse paciente. Então, se por exemplo, o seu paciente ele tem rotinas completamente diferentes ao longo da semana, obviamente ele vai ter gastos energéticos diferentes, trazendo isso para atividade física planejada. O que a gente considera atividade física planejada na rotina do nosso paciente? Aquele momento que ele para o que ele está fazendo para fazer uma atividade física, como por exemplo a musculação, a corrida, né? Com base nesses exemplos que eu dei aqui, qualquer outra atividade física planejada. O que é uma atividade física não planejada? É aquela atividade do dia a dia, por exemplo, caminhar até o ponto do ônibus, subir uma escada no trabalho. São atividades físicas, porém, a gente tem essa nomenclatura também, não planejada. Pegando como exemplo, digamos que o seu paciente ele tenha rotinas diferentes com atividades planejadas diferentes. Em um dia da semana ele faz a musculação e em outros dias ele faz a corrida. Com certeza ele vai ter gastos energéticos diferentes nesses dias. Tornando ainda mais prático esse exemplo. Digamos que, com base nessa diferenciação nas atividades planejadas ao longo da semana, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, esse paciente tem um gasto energético aproximadamente de 2.500 calorias. Na terça e na quinta, por conta dessa diferenciação nas atividades físicas planejadas, ele tem um gasto energético de aproximadamente 3.000 calorias. Digamos que, para esse paciente que nós estamos atendendo, nós vamos prescrever um déficit calórico. Então, você já avaliou, junto com esse paciente, os melhores objetivos e caminhar junto com ele para o emagrecimento é a melhor opção naquele momento. Nesse caso, né, você pode prescrever um déficit calórico de 500 calorias. Existem alguns valores que eu gosto de trabalhar para prescrever esse déficit calórico, mas menos 500 calorias em cima do gasto energético total é uma boa estratégia em boa parte dos casos. Então, digamos que na segunda, quarta e sexta, sábado e domingo, a gente já entendeu que ele gasta aproximadamente 2.500 calorias por dia, prescrevendo esse déficit calórico, uma dieta com um déficit calórico de 500 calorias, essa ingestão vai para 2.000 calorias, certo? Menos 500.
Terça e quinta, como ele tem um gasto energético maior, essa prescrição seria diferente. Também colocando um déficit de 500 calorias, iria para 2.500 calorias, certo? Exatamente como eu coloquei aqui. Digamos que a gente vá prescrever uma dieta para emagrecimento. Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, nós poderíamos prescrever uma dieta de 2.000 calorias. Terça e quinta, uma dieta de 2.500 calorias, certo? Eu simplesmente subtraí 500 calorias em cima do gasto energético total dos diferentes dias, chegando a essa conclusão. No caso, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, a minha prescrição seria de 2.000 calorias, terça e quinta, uma prescrição de 2.500 calorias. Beleza? Igor, vamos lá. Você acha que vale a pena prescrever uma dieta específica para cada um dos dias, assim como você fez no exemplo anterior? Sim e não, Nutri. A gente tem que entender o contexto e principalmente as individualidades daquele paciente. Vamos elaborar isso melhor. O que eu já passei no consultório, Nutri, e não foi só uma vez. Durante um bom período ali da minha carreira, nos atendimentos presenciais, o que eu fazia? Eu considerava diferentes gastos energéticos de acordo com a rotina do paciente, de acordo com essa diferenciação, quando ocorria essa diferenciação nas atividades planejadas ou até mesmo de acordo com as atividades não planejadas. Por exemplo, tinha dia que o paciente ia para o trabalho caminhando, tinha dia que ele ia de carro, certo? Isso também interfere no gasto energético total. Então, durante muito tempo, eu prescrevi dietas para dias específicos da semana, inclusive para semanas diferentes, onde uma semana teria um gasto energético diferente da outra. Além de prescrever para dias diferentes dentro da semana, também prescrevia dietas para semanas específicas. Conclusão: o paciente ele saía do consultório com diversos planos alimentares, tá? Isso tem um ponto positivo, que eu vou falar mais para frente nessa aula de hoje, mas também tem um ponto negativo, tá? Era muito comum esse paciente se confundir, tá? Aí voltava na consulta de retorno, eu ia perguntar como que foi a execução desse plano alimentar e ele ia relatando o que ele fez. Aí, batendo aquelas informações com o plano alimentar, eu via que estava diferente. Aí eu perguntava, ué, mas não era isso que estava no seu plano alimentar? Aí o paciente, não? Eu achei que era, porque na segunda-feira era assim, aí eu achei que na terça também fosse, então eu já fiz as compras do mês, preparei a quentinha para a semana toda, e aí acabei colocando a mesma coisa. Então, resumindo, né, acabava gerando muitas dúvidas por parte do paciente. Nutri, boa parte das vezes eu tenho uma orientação para minha secretária mandar o protocolo da balança de bioimpedância para os pacientes. Protocolo de hidratação padronizado para o paciente chegar na hora da consulta com esse estado de hidratação ali basal, né? O paciente chegar hidratado. Só que é muito comum os pacientes chegarem falando que não fizeram protocolo de hidratação. É muito comum o paciente falar que esqueceu a roupa para avaliação física, certo? Então a gente tem que considerar também que o quanto mais simples for a dieta, mais fácil de ser seguida. Então o que eu estou querendo trazer aqui para nossa live e o que eu quero que você introduza na sua rotina de consultório. Essa percepção da individualidade do paciente. A maioria dos pacientes que eu atendo no consultório e a maioria dos pacientes que você vai atender também, eles não são altamente treinados, eles não têm aquela rotina minuciosa, detalhista em relação a treino e a relação à dieta. Então você fazer um plano alimentar mais prático para o dia a dia facilita bastante. Tudo bem? A gente tem que entender também que o nosso paciente ele tem outras prioridades também. Eles têm outras responsabilidades. Então, por mais que seria o ideal prescrever uma dieta de acordo com a realidade daquele dia, a gente entende que nem sempre isso é possível. E o que vai favorecer o emagrecimento do paciente é o longo prazo, é o déficit calórico no longo prazo. É aquele déficit calórico que foi gerado durante a semana, aquele déficit calórico que foi gerado durante o mês, durante o semestre.
Isso sim vai gerar resultados mais expressivos, e não simplesmente o déficit específico daquele dia. Então, mais uma vez, dietas, planos alimentares mais complexos, com muitas variações, tendem a diminuir a adesão do paciente, tendem a gerar mais confusão, certo? Então, cada caso será um caso, individualizar de acordo com a realidade do seu paciente, porque assim, como eu comentei, vão ter pacientes que vão se confundir, vão ter aqueles que vão seguir religiosamente tudo que você prescreveu, cada detalhe, cada grama, beleza? Consequentemente, adequando a sua prescrição com a realidade de cada paciente, você vai ter os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento com cada um deles. Aprender, aplicar e transformar. Esse é o propósito que eu trago aqui na escola. E como que a gente consegue associar esse conhecimento da aula de hoje com o nosso propósito, né? Quando você aprende a interpretar aquele estilo de vida, as prioridades, o contexto que o seu paciente ele está inserido, você consegue aplicar a melhor estratégia e dessa forma transformar a vida desse paciente, tá? Para isso, método infalível de estudo que eu sempre ratifico aqui nas nossas aulas, bundinha na cadeira. Certo, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode tornar essa linha de raciocínio, essa linha teórica mais prática? Primeiro exemplo de paciente que nós vamos trabalhar é quando a diferença desse gasto energético não influencia no treino e na saciedade. Exatamente o exemplo que eu dei. Quando, por exemplo, se você colocar a mesma prescrição todos os dias, a mesma quantidade de caloria todos os dias, isso não vai influenciar na intensidade, na qualidade do treino e na saciedade. Vamos ver isso com exemplos. Paciente com gastos energéticos diferentes ao longo da rotina, que pode ser atividade planejada ou não planejada, tá bom? Pode ser um paciente que, como eu falei, tem uma rotina de mais caminhadas ao longo do trabalho em um dia e o outro dia seja mais sedentário, ou aquele paciente que um dia da semana faz musculação, corrida, no outro faz uma natação, no outro não faz atividade física nenhuma, tá? Então, para esse paciente, onde essas atividades elas não têm uma grande diferença entre a intensidade delas, né, e esse paciente ele não sente tanta diferença em relação à saciedade de um dia para o outro, você pode elaborar o mesmo plano alimentar. Como que você vai fazer isso? Trouxe aqui mais um exemplo. Digamos que esse paciente, na segunda-feira, ele gasta 2.500 calorias, na terça, 3.000 calorias, mesmo exemplo que eu dei anteriormente, tá? Só coloquei aqui separado por dias. Na segunda-feira, ele gasta 2.500 calorias, na terça, 3.000, quarta, 2.500, quinta, 3.000, sexta, sábado e domingo, 2.500 calorias. Na teoria, como que eu poderia prescrever esse déficit calórico diário para esse paciente? Diminuindo 500 calorias por dia na minha prescrição. Então, na segunda, na quarta, na sexta, no sábado e no domingo, eu prescreveria 2.000 calorias. Na terça e na quinta, 2.500 calorias. Então, essa seria a maneira de realizar essa prescrição dividida por dias. Cada dia uma prescrição diferente. E como que eu posso englobar isso de acordo com as individualidades para tornar essa prescrição mais fácil, mais acessível? Como eu falei, ele não precisa aumentar, nesse caso aqui que eu estou falando, ele não precisa aumentar a ingestão nos dias que gasta mais calorias. Então, por exemplo, se no dia que ele gasta 3.000 calorias, ele não necessariamente sente mais fome, né? Não necessariamente ele tem a necessidade de ingerir mais calorias, né, para realizar um treino melhor, com uma qualidade melhor, eu posso manter uma prescrição, a mesma prescrição todos os dias. Né? Como que eu faço isso? Eu tiro uma média desse gasto energético semanal. Então, o dia tem a semana tem 7 dias, eu pego o gasto energético de cada um desses dias, somo tudo e divido por 7.
Então eu sei que a média do gasto energético desse paciente diário é de 2.650 calorias. Como que eu posso? Porque eu posso prescrever uma única dieta para ele seguir todos os dias, colocando o déficit em cima dessa média semanal. Então eu posso simplesmente prescrever para esse paciente uma dieta de 2.150 calorias todos os dias, certo? Eu tenho uma média semanal com um déficit e eu posso, através dessa estratégia, realizar uma prescrição mais fácil. Uma prescrição que ele consiga seguir todos os dias, que ele consiga se planejar para comer sempre a mesma coisa, se isso for mais fácil para ele. Então, isso facilita muito a dieta. Quando que eu posso aplicar essa estratégia? Quando o paciente ele não tem a necessidade de comer mais calorias naquele dia, onde o gasto dele energético é maior, ou seja, ele consegue treinar bem, né, fazer as atividades físicas com disposição, mesmo sem comer mais calorias naquele dia onde o gasto energético é maior. Ou então, quando aquele paciente não sente tanta fome. Por mais que ele faça mais atividade física aquele dia, ele não sente tanta fome. Então, quando o paciente se aplica nessas condições, a gente pode tirar a média semanal e montar um déficit calórico em cima dessa média, com uma prescrição igual todos os dias da semana. E essa é uma excelente estratégia para você acelerar os resultados do seu paciente. Por que essa estratégia ela pode acelerar os resultados de emagrecimento? Por quê? Se é uma dieta, um plano alimentar que o seu paciente consiga ter adesão, que ele consegue ter adesão, maior a probabilidade dele levar aquele plano alimentar, dele levar aquele estilo de vida para o médio e para o longo prazo. Quando a gente fala de emagrecimento, principalmente os mais expressivos, a gente sabe que esse é um resultado associado ao médio e longo prazo. Então, se o seu paciente consegue seguir um plano alimentar mais prático, que se adeque melhor à rotina dele para o longo prazo, né, ele vai ter resultados mais rápido. É melhor do que ele ficar saindo da dieta, errando a dieta, voltando no seu consultório, abandonando o acompanhamento porque não conseguiu seguir a dieta. Então, em casos como esse, você pode fazer uma única prescrição todos os dias, a mesma dieta, porque você já tirou uma média e colocou o déficit calórico em cima dessa média semanal. Fez sentido? E, obviamente, né, você tem que ter ali as técnicas para estimar esse gasto energético diário do seu paciente. Então, você tem que utilizar a fórmula da taxa metabólica de repouso para o paciente, a fórmula correta para o paciente correto, estimar ali o nível de atividade física diário. A aula não é sobre isso, mas eu falo bastante sobre esse conteúdo lá dentro da formação escola da nutrição esportiva. E tenho como vantagem, através dessa técnica, uma melhor organização por parte do paciente e mais praticidade. Nutri, perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi o paciente utilizando ali técnicas, dietas diferentes para dias diferentes, o paciente comentando: Igor, eu perdi o acesso ao aplicativo, então eu não conseguia, não sabia exatamente o que tinha que comer na terça-feira, fiz a mesma dieta da segunda, perdi o papel que eu tinha impresso. Então, realmente são muitas desculpas, quando a dieta ela é mais complexa. Bom, então simplificar boa parte das vezes vai ser a melhor estratégia. Porém, é possível que você esteja atendendo um paciente que tem uma rotina de treino mais intensa, né? Quando treina mais pesado, sente mais fome, ou quando faz mais cardio, sente mais fome. Para esses pacientes, vale a pena a gente prescrever uma dieta para cada dia. Essa também é uma estratégia para você melhorar a performance do treino naquele dia específico. Então pensa no seguinte: um paciente, um atleta de CrossFit, faz um treino de fortalecimento, um treino de força pela manhã, e na parte da tarde ele faz o treino do dia, o WOD do dia, a sequência de movimentos do dia, né? Se você consegue nesse dia colocar uma prescrição maior de calorias por o gasto dele energético ser maior, você consegue melhorar esse treino na parte da tarde. Assim, digamos aqui, colocando um exemplo de uma estratégia nutricional. Assim que ele termina o treino da manhã, se você coloca um aporte maior de carboidratos, ele vai chegar nesse treino da tarde com uma maior reserva glicogênica. Então você pode utilizar prescrições maiores para dias com que tem maior intensidade
nos treinos, tudo bem? Você pode melhorar a performance e, como eu falei também, o paciente tende a sentir mais fome quando o gasto energético é maior. Se ele sente essa diferença no apetite, também vale a pena você prescrever dietas específicas para dias específicos de acordo com o gasto energético daquele dia. E aí, como que ficaria essa estratégia para esse mesmo exemplo? Digamos que o gasto energético era exatamente como o anterior, só que nesse caso, com base na individualidade do paciente, uma dieta específica para cada dia melhoraria tanto a intensidade do treino quanto a saciedade. Eu simplesmente vou colocar o déficit por dia. Então, na segunda, na quarta, na sexta, no sábado e domingo, ele teria uma dieta e na terça e na quinta uma outra dieta. Na terça e na quinta ele teria um aporte maior de calorias para treinar melhor e para ter uma maior adesão em relação à saciedade. Fez sentido? Então, individualizar a prescrição de acordo com a realidade daquele paciente é o que vai acelerar os resultados, principalmente por garantir uma maior adesão naquela dieta no médio e no longo prazo. Tudo bem? Então não existe assim como muitas questões dentro da nutrição, não existe uma regra exata, uma regra clara, tá? Tudo vai depender da realidade daquele paciente, do contexto daquele paciente que está na sua frente. Com base na minha experiência e com base no meu público, e aí, obviamente, você vai ter que interpretar o seu público, a primeira estratégia funciona melhor, tende a funcionar melhor. Aquela estratégia mais prática, né? Fazer a média do gasto energético semanal e colocar uma prescrição com déficit em cima dessa média semanal. Por quê? Porque traz facilidade. Tá? E, como vocês já devem imaginar, a rotina dos nossos pacientes não é uma rotina tão monótona, né? Tão parada. Então, nossos pacientes também têm muitas obrigações, muitas outras prioridades. Então, quando a gente facilita essa prescrição, torna mais adequada àquela realidade, geralmente uma realidade corrida, tende a funcionar melhor. Porém, existem aqueles pacientes que têm uma intensidade de treino maior, têm uma rotina mais intensa de atividade física. Nesse caso, vale a pena individualizar de acordo com o gasto energético diário. Beleza? Então, Igor, você acha que vale a pena montar uma dieta para cada dia da semana do seu paciente? Considerando que ele tem gastos energéticos diferentes. A realidade é que depende. Tá? Na maioria dos dias, na maioria dos casos, que pelo menos eu atendo, não vale a pena. Já testei isso na prática e vi que para a maioria dos meus pacientes, um único plano alimentar seria mais interessante. Isso pode até parecer preguiçoso da parte do nutricionista, não querer realizar mais de um plano alimentar, mas com o passar do tempo, com base na minha experiência, eu entendi que funciona melhor um único plano alimentar, inclusive um plano alimentar simplificado, tá? Sem enfeitar o pavão, com base no que o paciente já fazia, utilizando alimentos que o paciente já está acostumado, horários que o paciente já está acostumado, tudo bem? Então, simplificar esse plano alimentar e adequar o máximo possível à realidade daquele paciente é o que funciona melhor para acelerar os resultados de emagrecimento dos meus pacientes. Porém, em alguns casos, vai ser interessante sim elaborar um plano alimentar para cada dia da semana. Certo? Então, espero que esse conteúdo tenha feito sentido. Essa é uma pergunta que eu recebi, não foi só uma vez, já recebi várias vezes essa pergunta em relação à individualização da prescrição de acordo com o gasto energético diário. Então, espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Se fez sentido, já clica aqui no like embaixo desse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue também lá no Instagram. Diariamente tem novos conteúdos. Mande suas dúvidas por lá também. Pode ser que sua dúvida vire um tema de aula aqui das nossas aulas semanais. Então, muito obrigado mais uma vez e nos vemos na quarta-feira que vem.